A tendência moderna, de chamar praticamente toda forma elevada de pensamento de filosofia, ignora uma diferença essencial. Diferentes civilizações não apenas chegaram a conclusões diferentes, mas operavam através de métodos intelectuais profundamente distintos. E isso vale inclusive dentro da própria Europa. A filosofia grega clássica possuía um caráter muito específico. Ela não era apenas reflexão sobre a vida, nem simples produção de ideias abstratas. O núcleo do pensamento grego estava na tentativa de alcançar princípios universais por meio da razão argumentativa, da definição rigorosa dos conceitos e da investigação racional das causas. Havia uma obsessão pela distinção clara entre opinião e conhecimento, aparência e essência, demonstração e retórica. Quando Sócrates interrogava seus interlocutores, ele não estava apenas compartilhando sabedoria. Ele desmontava definições em busca de coerência lógica. Quando Aristóteles escrevia, ele classificava, diferenciava, definia categorias, estabelecia princípios formais de raciocínio e procurava demonstrar causas universais. Mesmo Platão, com todos os seus elementos metafísicos, organizava o pensamento através de diálogo dialético rigoroso. A filosofia grega clássica possuía, portanto, algumas marcas muito específicas: centralidade da lógica, exigência de definição precisa, busca de universalidade racional, debate argumentativo, preocupação formal com demonstração, separação entre mito e investigação racional. Isso não significa ausência de religião ou metafísica, mas significa que mesmo essas dimensões eram submetidas à argumentação racional. Já muitos sistemas intelectuais posteriores europeus começam lentamente a se afastar desse espírito clássico. Parte da filosofia alemã moderna, por exemplo, especialmente após Kant, e mais ainda em certos desdobramentos idealistas, passa a operar frequentemente através de sistemas extremamente abstratos, linguagem obscura e construções conceituais tão vastas que às vezes parecem mais arquiteturas verbais do que investigação racional no sentido clássico. Em vários autores modernos, especialmente em certas tradições francesas e alemãs, a clareza aristotélica deixa de ser virtude principal. Surge quase uma valorização da complexidade terminológica, da densidade textual e da dificuldade interpretativa. O filósofo deixa de ser aquele que esclarece conceitos e passa muitas vezes a ser aquele que produz sistemas interpretativos totalizantes ou jogos conceituais extremamente sofisticados. Em certos casos, o método grego de definição rigorosa é substituído por linguagem altamente simbólica, historicismo, psicologização, crítica cultural, construção de sistemas fechados ou análise puramente textual. Isso não significa ausência de inteligência ou profundidade, mas significa um afastamento evidente do espírito socrático clássico. Um diálogo de Platão frequentemente busca reduzir confusão conceitual. Já parte da tradição moderna parece multiplicar camadas interpretativas indefinidamente. A diferença torna-se ainda mais evidente quando se compara a filosofia grega com sistemas intelectuais não europeus. O pensamento clássico chinês, por exemplo, frequentemente possui caráter muito mais ético, político e harmonizador do que metafísico ou demonstrativo. Em muitos textos confucionistas, a preocupação central não é provar racionalmente princípios universais através da dialética formal, mas cultivar ordem moral, equilíbrio social, tradição e harmonia relacional. A sabedoria aparece ligada ao refinamento do comportamento e ao alinhamento correto com a ordem do mundo. O taoísmo clássico, por outro lado, frequentemente trabalha através de paradoxos, imagens poéticas, intuições e sugestões indiretas. O Tao Te Ching não opera como um tratado aristotélico. Ele não define conceitos com precisão formal, nem constrói silogismos sistemáticos. Sua linguagem é deliberadamente fluida, simbólica e muitas vezes anti-analítica. Já muitas tradições indianas misturam de maneira inseparável metafísica, prática espiritual, cosmologia, ascetismo, meditação, libertação religiosa. Mesmo quando existe sofisticação lógica, como em certas escolas hindus e budistas, o objetivo frequentemente não é apenas conhecimento racional abstrato, mas transformação espiritual ou libertação existencial. Em tradições orais africanas, ameríndias e xamânicas, o conhecimento frequentemente não se organiza em torno de demonstração lógica universalizante, mas de ancestralidade, mito, ritual, tobo, memória coletiva, experiência simbólica, relação com a natureza, transmissão iniciática. Nada disso significa inferioridade intelectual. O problema está justamente na tentativa moderna de fingir que todas essas coisas são essencialmente iguais apenas porque envolvem reflexão. Não são. Um diálogo socrático, um tratado aristotélico, um texto taoísta, um hino védico, um ensinamento xamânico e um sistema idealista alemão não representam simplesmente versões diferentes da mesma atividade intelectual universal chamada filosofia. Eles possuem finalidades diferentes, métodos diferentes, critérios de verdade diferentes, estruturas mentais diferentes, linguagens diferentes, relações diferentes entre razão, símbolo, tradição e transcendência. A modernidade acadêmica, ao tentar colocar tudo sob um mesmo rótulo universal, frequentemente apaga justamente aquilo que torna cada tradição única. A palavra filosofia acaba funcionando mais como uma grande categoria burocrática universitária do que como uma descrição histórica precisa. No fim, talvez o problema não esteja em reconhecer profundidade em múltiplas civilizações, mas em perder a coragem de admitir diferenças reais. Nem todo sistema intelectual busca a mesma coisa. Nem toda sabedoria opera pelo mesmo método. E nem toda tradição que reflete sobre existência, moral ou cosmos está fazendo filosofia no sentido em que os gregos entendiam essa atividade.